Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de elaboração e aplicação de campanhas, absorvendo aí os temas relacionados a treinamentos obrigatórios relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também sou aqui do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Vamos, nesse momento, começar a apresentar alguns temas relevantes para a saúde e segurança do trabalhador. Entretanto, também quero apresentar para vocês os treinamentos obrigatórios relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Deixando somente aquele recado, né? Se você puder me seguir lá no LinkedIn, que é uma rede social profissional, ou aqui no canal Quem Ensina Aprende também, se você chegou nesse vídeo, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações, dê o like, curtir o joinha nesse vídeo aqui no YouTube. Isso nos ajuda bastante, ajuda a crescer o canal e também ajuda a transmitir, né, esse conhecimento para mais pessoas. Então, eu vou apresentar para vocês a lista dos principais treinamentos que são exigidos dentro das NRs, né? Os principais treinamentos que são abordados com as normas regulamentadoras. Esses treinamentos, eles são exigidos em virtude, né, da publicação das NRs, né, da NR voltadas aí do Ministério do Trabalho, e por sua vez, a gente também dá uma orientação a todos os profissionais da segurança do trabalho que realizem esse treinamento de maneira mais técnica, né? Visto que a possibilidade, né, a possibilidade, né, de absorver esse conteúdo é muito interessante, até mesmo para que não somente para a atuação deste profissional dentro da empresa, mas também para favorecer uma eventual recolocação, tá bem? Então, quando a gente fala sobre essa área de saúde e segurança do trabalhador, percebam que é extremamente interessante que a gente também trabalha como multiplicador desse conhecimento. Toda vez que a gente fala sobre segurança do trabalho, algo que é muito comum ser citado, né, é a famosa CIPA. Então, quando a gente fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, ela é responsável, né, especificamente por coordenar, né, consequentemente, para ajudar a segurança do trabalho no que diz respeito à prevenção de acidentes. Então, a CIPA, ela tem uma função e a gente vai falar sobre a obrigatoriedade, não da CIPA especificamente, mas a obrigatoriedade de realizar o treinamento da CIPA. Da CIPA é previsto, né, especificamente aí na NR5, na norma regulamentar número 5, no qual é abordado o treinamento que deve ser feito para os cipeiros, né, para as pessoas que fazem parte da CIPA. Então, especificamente na CIPA, a gente tem a obrigatoriedade de realizar um treinamento antes da sua da sua da sua da sua posse, né, da sua efetiva posse, né, e seu efetivo mandato, deve ser realizado um treinamento. Esse treinamento para membros da CIPA, ele aborda, então, lá no conteúdo, né, específico, está lá no item 5.33 da NR5, que vai falar, por exemplo, sobre os temas, né, da segurança do trabalho e especificamente sobre riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. Então, o cipeiro tem uma noção do que são esses riscos. E, por sua vez, o cipeiro procura, né, compreender o risco e também auxiliar o técnico em segurança na realização do mapa de risco, na realização de levantamentos para avaliação, né, ou análise preliminar de risco, e avaliações também qualitativas, né, responsáveis para completar, né, para preencher os documentos como o LTCAT, o PPRA e os demais documentos. A carga horária do treinamento é prevista para 20 horas e o público-alvo dele é específico, né, para titulares e suplentes da CIPA. A periodicidade deve acontecer, então, antes da posse da comissão, É feito um período eleitoral, os cipeiros eles são eleitos. Após essa eleição, deve começar, né, esse treinamento para membros da CIPA de 20 horas, e, por sua vez, esse treinamento de 20 horas para os membros da CIPA, eles vão favorecer, né, naturalmente, ali um bom mandato, exercer um bom mandato
enquanto cipeiros, né? Por isso que ele deve ser de 20 horas, né? Um treinamento até um pouquinho extenso, que pode ser feito dentro do ambiente de trabalho, desde que seja realizado no horário de trabalho também. Então, vamos pegar aí 20 horas, geralmente pode ser dividido em 5 dias, né? Vai dar 5 dias ali de 4 horas de treinamento aproximadamente. A gente vai conseguir realizar esse treinamento de cipeiro, tá bom? Nós temos ainda um treinamento para designado da CIPA, né? Caso a empresa não tenha necessidade de ter uma CIPA constituída, pode-se então realizar um treinamento com o designado. Essa pessoa do designado é a pessoa que vai representar a saúde e segurança do trabalhador. Especificamente, quando a gente observa, né, a prática da CIPA especificamente, percebam que o cipeiro ele vai auxiliar, né, o técnico de segurança, e o designado, muitas vezes, ele vai ter o papel ali bem semelhante ao do técnico de segurança, que muitas vezes a empresa não tem o técnico de segurança. Então, não corresponde à obrigação de ter o técnico de segurança naquela empresa. O designado, ele deve, neste momento, né, exercer esse papel, entretanto, com somente o mesmo objetivo, né, de prevenção de acidentes, para que não se leve ali em consideração a necessidade de ter um técnico de segurança naquela empresa. Pode ser que tenha ali um técnico de segurança como consultor, um técnico de segurança como prestador de serviço, para auxiliar aquele cipeiro, né, aquele designado. Entretanto, né, nós estamos falando de uma empresa menor, de uma empresa que provavelmente tem um risco baixo, né, e que, de certa forma, vai auxiliar a prevenção de acidentes. A carga horária, né, e o conteúdo estão previstos aqui, né, no item 5.33 da NR5, e a carga horária também de 20 horas. O público-alvo dessa empresa, né, desse treinamento, são as empresas que enquadram ali o quadro 1 da NR5 e vão promover anualmente o treinamento para o designado, tá bem? Então, por mais que esse designado ele anualmente seja o mesmo, né, deve ser atualizado o treinamento desse profissional, porque muita coisa muda em um ano e muita coisa pode ser esquecida também ao longo de um ano. Então, toda vez que a gente fala sobre o designado, o treinamento deve ser realizado uma vez por ano, também de caráter anual, aí, periodicidade anual, para que se porventura tiver alguma alteração, né, tanto na empresa em relação à prevenção de doenças e prevenção de acidentes, esse designado seja treinado novamente como uma espécie de reciclagem. Um outro treinamento que a gente vai abordar na aula de hoje são os treinamentos da NR6, né, que falam aí sobre EPIs, e especificamente sobre a obrigatoriedade do uso, né, e o fornecimento pela empresa. Então, já que a empresa de maneira obrigatória tem que fornecer ao trabalhador, ela também pode exigir. Aí a gente vai falar especificamente sobre o EPI. Todo o treinamento, né, ele vai ser sobre o uso adequado, a guarda e a conservação do EPI, né, que falam aí especificamente do NR6. Então, tanto o conteúdo, a carga horária, o público-alvo e a periodicidade, né, eles têm alguma certa semelhança, né? O conteúdo não está previsto, a carga horária não está prevista, a periodicidade também não está prevista. Já o público-alvo é somente para trabalhadores que precisam de fazer uso desse EPI. Então, o técnico de segurança fica meio rendido aí, principalmente os técnicos de segurança mais recentes, mais novos, né, que estão atuando neste momento, estão começando a atuar nesse momento na profissão e procuram a NR quando deve ser feito o conteúdo e, consequentemente, a carga horária. Entretanto, a gente não vai encontrar isso na NR. Então, vai muito da sensibilidade do profissional da segurança a se colocar ali a realização desse treinamento, visto que não apresenta, né, esses fatores ou esses objetivos nas NRs. Então, especificamente, o conteúdo programático, a carga horária e a periodicidade, por não estarem previstas, a recomendação que eu posso dar na aula é que o treinamento ele não ultrapasse, né, 1 hora. Afinal de contas, a relação do EPI
com a sua usabilidade é muito fácil, né? Em relação aos EPIs que são, de certa forma, fáceis de ser utilizados, como é o caso do óculos, o caso de uma luva, o caso do plug auricular, né? 1 hora de treinamento é o suficiente. Entretanto, se você precisar aprofundar o tema, eu posso levar em consideração os temas, por exemplo, de respirador, quando a gente fala das características do PFF1, PFF2, PFF3, que é relacionado à filtragem dos respiradores, eu recomendo no mínimo 2 horas de treinamento. E se for algo mais avançado, como eu uso de cinturões trava-queda, uso de máscaras semi-autônomas, no caso de passo confinado, pelo menos 4 horas de treinamento. Afinal de contas, eu preciso observar a relação dos equipamentos de proteção individual e, consequentemente, em relação ao seu uso, né? Para que o trabalhador entenda a necessidade, né, indiscriminada desse uso, né? Ele não deve tirar ali o EPI em qualquer hipótese, afinal de contas, o risco é alto naquele ambiente. Já a periodicidade, também eu falo aqui de uma questão de uma ideia, né, que possa, uma recomendação que possa ser seguida, seguir também a questão anual para os EPIs com alta, como é o caso do respirador semi-autônomo, né, que é aquele cilindro de oxigênio que o trabalhador precisa utilizar, e em baixas complexidades, como é o caso da luva, o caso do óculos, a cada 2 anos, né, bienal, para que também você tenha evidências que o trabalhador foi treinado em relação ao uso dos EPIs. Já o conteúdo, né, muitas vezes a gente vai procurar na internet o conteúdo, mas uma dica que eu posso dar para vocês é que o próprio fornecedor dos EPIs, o fabricante, ele fornece, né, um treinamento visando, né, o correto uso, né, do seu equipamento. Então, você vai pegar ali as orientações do fabricante, orientações da empresa que te forneceu os EPIs, que te vendeu os EPIs, e pode montar ali baseado na sua experiência, para que sirva, né, de conteúdo programático dos seus treinamentos. A NR7, né, ele fala especificamente sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é a norma que a gente aborda, então, as questões dos exames médicos, né? Então, a relação dos treinamentos obrigatórios ou a aplicação em elaboração e aplicação de campanhas da NR7 vão abordar tudo relacionado à saúde do trabalhador e também na prevenção ali de alguns acidentes, né? E se acontecer, o que pode ser feito em sequência. Então, o treinamento de primeiros socorros, a gente tem várias classes de primeiros socorros, né? Mas é interessante de conhecer, pelo menos, o APH, que é o atendimento pré-hospitalar, que vai abordar, entre outros, né, o treinamento de primeiros socorros. A carga horária não está prevista, mas a recomendação de um bom treinamento de uma carga horária adequada é de, no mínimo, 10 horas, tá bom? Então, a gente pode pegar ali por em 3 dias e dar um bom treinamento, né? Abordando teoria e prática, abordando a relação do acidente com o acidentado, né? E quem vai ser o socorrista nesse caso. Então, a carga horária de 10 horas dá para abordar muitos temas relevantes, né? Até quando a gente fala sobre o conteúdo, especificamente vai depender do grau de risco daquela empresa. Então, se é uma empresa que tem risco de queda em trabalho em altura, eu tenho que abordar especificamente a questão de fratura, questão de mobilização, questão de transporte dessa pessoa, visto que existe o risco de queda. Agora, se é um ambiente mais tranquilo, um trabalhador que não tem exposição ao risco de maneira frequente, eu posso abordar os temas mais triviais, né? Desmaio, reanimação cardiopulmonar, casos ali, por exemplo, de engasgo, né? Ou hemorragias, né? Em eventuais acidentes, visando sempre atender a população da empresa, né? Então, quando eu tenho um socorrista na empresa e alguém habilitado em atuar com primeiros socorros, eu devo informar a maior quantidade possível desse treinamento. O público-alvo também são trabalhadores responsáveis pelo atendimento de emergência dentro do ambiente da empresa. Então, todo trabalhador que atua, né, em primeiro socorro dentro da empresa vai ser considerado como público-alvo e deve participar desse treinamento. Não está prevista também na NR7,
né? Mas provavelmente a gente deve levar também como característica anual, já que o PCMSO ele é atualizado anualmente. Então, toda vez que a gente abordar relação de treinamento de primeiros socorros, em empresas também abordar a questão, né, de ser anual, visto que isso vai auxiliar bastante a reciclagem dos trabalhadores e também a manter ali fixo, né, na sua memória os temas relacionados a primeiros socorros. A NR10, a norma regulamentadora número 10, vai abordar sobre segurança em instalação e serviço de eletricidade. Então, toda vez que a gente falar sobre eletricidade, associa naturalmente a NR10. E os treinamentos previstos da NR10 vão desde o treinamento básico, né, que é o segurança em instalações e serviços com eletricidade, que é basicamente a gente conhecer lá o que está previsto no anexo 3 da NR10, que vai falar especificamente sobre tipos de riscos elétricos, especificamente em relação a uma parte mais técnica, né, falando de quilowatts, falando de volts, falando especificamente da energia elétrica e o risco que pode representar um trabalhador. Lembrando que a gente não faz quase nada hoje sem energia elétrica, né? Ficar um dia sem energia elétrica em casa já é uma situação bem esporádica, bem complexa. E especificamente o treinamento de segurança em eletricidade de modo básico vai ser de 40 horas, tá bom? Então, o público-alvo desses trabalhadores também serão considerados trabalhadores autorizados. A periodicidade desse treinamento é bienal, né? Ou nas situações aí mais específicas, né? Lá no item 10.8.8 da NR10, vai ser abordado, né, a relação que os treinamentos podem ser feitos de modo bienal, ou se especificamente, dependendo da classificação da empresa, esse treinamento pode ser prorrogado, né? Ou até antecipado, se for o caso. Já nós temos, após o curso básico, um curso complementar. Então, é necessário fazer um curso de 40 horas básico para depois fazer o complementar de mais 40 horas. Esse treinamento, ele vai ser abordado o sistema elétrico potencial, chamado CEP, que é bom todo técnico de segurança conhecer, principalmente que vai trabalhar com eletricidade, para conhecer, né, essa relação do sistema elétrico de potência, para que se gere, né, um acidente de trabalho. E também essa sua proximidade, então toda a relação que há ali, por exemplo, com o painel de energia, né, o painel eletrizado, né, um painel elétrico, né, desculpe, ou ainda como que é a instalação elétrica daquele prédio, daquela instalação, né, daquele ambiente, para que conheça essa relação de eletricidade e eventuais acidentes de trabalho. O conteúdo também está previsto conforme o anexo 3 da NR10, né, e tem uma carga horária de 40 horas. Então, todo trabalhador que trabalhará, né, que vai entrar em contato com o sistema elétrico de potência, que é o CEP, né, que desde que ele já tenha feito o curso básico. Então, é necessário fazer o curso básico, né, para depois fazer mais 40 horas do curso complementar. E a periodicidade também é bienal ou em situações específicas e pode ser prorrogado ou antecipado de acordo com a NR 10.8.8.2 da NR 10. Nós temos na sequência a NR 11, que fala sobre transporte, movimento e armazenagem e manuseio de materiais. Queria fazer uma pequena pausa aí para a gente interpretar o que está escrito na NR 11, que é movimentação, né, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Como fala sobre transporte, manuseio e armazenamento e movimentação de materiais, nós estamos falando sobre equipamentos. Então, uma empilhadeira, uma ponte rolante, uma grua, né, desde uma paleteira que o trabalhador está utilizando, principalmente paleteira elétrica, né, que é uma paleteira que deve funcionar de modo elétrico, sem a necessidade de tanta força manual do trabalhador, eu preciso conhecer essa NR11 para saber que é relacionado a um transporte feito por um trabalhador em cima, né, ou com o uso, né, de uma máquina, sentado em cima de uma máquina ou utilizando essa máquina como seus membros superiores. Abordando ainda a relação da NR11, eu tenho, por exemplo,
de entender como que é feito a movimentação, a armazenagem, né, e o manuseio de chapas ou rochas ornamentais. Por exemplo, nesse momento, né, tem um anexo lá no conteúdo do anexo 1, do item 5.7 da NR11, que vai falar sobre a utilização de cintas, a utilização de pega-chapas, né, tanto para assegurar que a movimentação seja feita correta com as chapas, ou ainda com as rochas ornamentais, visto que são equipamentos extremamente pesados, né, são materiais extremamente pesados, que devem ser fixados para depois ser transportados numa empilhadeira, por exemplo. A carga horária também é de 16 horas e o público-alvo desse trabalhador são os trabalhadores que vão realizar necessariamente essa movimentação, manuseio e armazenagem de chapas em rochas ornamentais. E a periodicidade é bem específica, a cada 3 anos, né? Então, se o trabalhador faz esse treinamento agora no ano de 2020, até o ano de 2023 eu devo rever esse treinamento, né? E devo certificar que o trabalhador realize essa reciclagem de modo correto. Treinamento para operar equipamentos de transporte com força motriz. Então, todo equipamento com força motriz, né, são equipamentos que geralmente estão ligados ali ao motor, né, e o trabalhador ele precisa realizar essa manutenção, fazer essa inspeção periódica. Vou dar um exemplo específico, que é o caso do trator, né? Então, é um equipamento que tem ali o seu motor à frente do equipamento, né? O trabalhador ele fica sentado atrás, né, na parte posterior do trator. E por vezes a gente precisa conhecer esses tipos de equipamentos para poder dar esse treinamento, né, para o trabalhador. O trabalhador certamente conhece o equipamento, sabe ali dos benefícios, sabe dos malefícios, os prós e contras, né? Mas por vezes ele precisa realizar esse treinamento de reciclagem, né, que é um treinamento feito de modo anual. O conteúdo vai ser de acordo com cada equipamento, né? Então, eu tenho o trator, eu tenho, por exemplo, as próprias empilhadeiras, e eu preciso ter um treinamento específico de inspeção, de manutenção, né, se for o caso, de fazer ali o devido checklist, né, a lista de inspeções antes de fazer o uso. A carga horária também não é prevista, mas eu recomendo fortemente aí 8 horas de treinamento, visto que é o mínimo, né, que você vai ter aí para poder trabalhar, né, com o trabalhador em relação ao treinamento de como operar essas máquinas, né? Lembrando que esse treinamento de 8 horas, né, é simplesmente para entender o seu funcionamento, né? Mas geralmente o treinamento de operador de empilhadeira, por exemplo, é de 16 horas, porque ele envolve prática também, além do curso preparatório, né, além do curso de operador de empilhadeira. A norma regulamentar número 12, ela fala sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, mas especificamente da NR12, vamos lembrar que a gente tem várias classes de riscos de máquina. Eu tenho riscos de máquinas de panificação, eu tenho riscos de prensas similares, eu tenho risco de máquinas ali que vão atuar tanto na soldagem, por exemplo, de um equipamento, né, como é o caso do robô de solda, no corte, na dobra. Então, existem tipos específicos de máquinas DNR12, tá bom? Então, todo treinamento deve ser primado, ele deve ser base, né, como treinamento para máquinas e equipamentos, que é o conteúdo de acordo com o anexo 2 da NR12, no item 12.147.1, que vai falar sobre máquinas injetoras. Então, a máquina de injeção é aquela máquina que vai trabalhar com polímeros, vai trabalhar com a matéria-prima do plástico, que por sua vez ele vai ser derretido, né, vai entrar em contato ali com o metal e ele vai se solidificar, tornando, né, um produto, então, dando forma a um produto. Então, toda vez que a gente falar sobre máquinas injetoras, observem que é uma máquina que vai ter um bico de injeção, e esse bico de injeção ele vai injetar líquido, né, o plástico, né, o polímero dentro de um molde. E o trabalhador que vai ter esse contato, ele deve realizar ali, um treinamento de carga horária de 8 horas, assim como também a utilização de motosserras, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas motosserra também é um equipamento, né, então é uma máquina. Então o treinamento deve ser de no mínimo 8 horas. O público-alvo são operadores de máquinas e equipamentos, e existe uma periodicidade não definida. Então, se eu puder dar uma dica também em relação à periodicidade, é no mínimo a cada 2 anos um treinamento.
tá bom? Porque isso vai favorecer a prevenção de doenças e acidentes de trabalho. A norma regulamentar número 13, que vai falar sobre segurança do trabalho em máquinas e equipamentos, né, especificamente abordando os itens específicos mais à frente. Na NR13, a gente fala sobre vasos sob pressão e caldeiras, né? Então, é uma máquina, é um equipamento. Então, o treinamento de segurança na operação de caldeiras vai abordar uma carga horária de um treinamento de 40 horas, né, de carga horária, mais um estágio planejado, né, mais um estágio que deve ser fonte, né, de operação do trabalhador no dia a dia, né? Esse estágio é para ele entender e compreender como que eu uso, né, como que é o funcionamento de uma caldeira, por exemplo. Já o conteúdo, ele é de acordo com o anexo 1, né, item A2 da NR13, que ele vai abordar, entre outros, né, a segurança no momento em que vai ser utilizado esses equipamentos, né, especificamente a caldeira, por exemplo. É feito, né, sempre para o público-alvo que vai ser utilizado, voltando, né, operadores de caldeiras, e a periodicidade também, né, a reciclagem permanente, por sua vez, vai auxiliar o treinamento, né, e a segurança desses operadores. Por sua vez, né, esse treinamento da NR13, né, vai ser abordado aí um treinamento de 40 horas, portanto, muitos temas, né, extremamente relevantes aí no ato, né, de prevenção, e por sua vez, ele deve também servir como base, né, como para outros treinamentos que a gente vai ver mais à frente, voltado à prevenção, tanto de vasos sob pressão, como também de caldeiras, por exemplo. Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de elaboração e aplicação de campanhas, absorvendo aí os temas relacionados a treinamentos obrigatórios relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também sou aqui do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Vamos, nesse momento, começar a apresentar alguns temas relevantes para a saúde e segurança do trabalhador. Entretanto, também quero apresentar para vocês os treinamentos obrigatórios relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Deixando somente aquele recado, né? Se você puder me seguir lá no LinkedIn, que é uma rede social profissional, ou aqui no canal Quem Ensina Aprende também, se você chegou nesse vídeo, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações, dê o like, curtir o joinha nesse vídeo aqui no YouTube. Isso nos ajuda bastante, ajuda a crescer o canal e também ajuda a transmitir, né, esse conhecimento para mais pessoas. Então, eu vou apresentar para vocês a lista dos principais treinamentos que são exigidos dentro das NRs, né? Os principais treinamentos que são abordados com as normas regulamentadoras. Esses treinamentos, eles são exigidos em virtude, né, da publicação das NRs, né, da NR voltadas aí do Ministério do Trabalho, e por sua vez, a gente também dá uma orientação a todos os profissionais da segurança do trabalho que realizem esse treinamento de maneira mais técnica, né? Visto que a possibilidade, né, a possibilidade, né, de absorver esse conteúdo é muito interessante, até mesmo para que não somente para a atuação deste profissional dentro da empresa, mas também para favorecer uma eventual recolocação, tá bem? Então, quando a gente fala sobre essa área de saúde e segurança do trabalhador, percebam que é extremamente interessante que a gente também trabalha como multiplicador desse conhecimento. Toda vez que a gente fala sobre segurança do trabalho, algo que é muito comum ser citado, né, é a famosa CIPA. Então, quando a gente fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, ela é responsável, né, especificamente por coordenar, né, consequentemente, para ajudar a segurança do trabalho
no que diz respeito à prevenção de acidentes. Então, a CIPA, ela tem uma função, e a gente vai falar sobre a obrigatoriedade, não da CIPA especificamente, mas a obrigatoriedade de realizar o treinamento da CIPA. Da CIPA, é previsto, né, especificamente aí na NR5, na norma regulamentar número 5, no qual é abordado o treinamento que deve ser feito para os cipeiros, né, para as pessoas que fazem parte da CIPA. Então, especificamente na CIPA, a gente tem a obrigatoriedade de realizar um treinamento antes da sua da sua da sua da sua posse, né, da sua efetiva posse, né, e seu efetivo mandato, deve ser realizado um treinamento. Esse treinamento para membros da CIPA, ele aborda, então, lá no conteúdo, né, específico, está lá no item 5.33 da NR5, que vai falar, por exemplo, sobre os temas, né, da segurança do trabalho e especificamente sobre riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. Então, o cipeiro tem uma noção do que são esses riscos. E, por sua vez, o cipeiro procura, né, compreender o risco e também auxiliar o técnico em segurança na realização do mapa de risco, na realização de levantamentos para avaliação, né, ou análise preliminar de risco, e avaliações também qualitativas, né, responsáveis para completar, né, para preencher os documentos como o LTCAT, o PPRA e os demais documentos. A carga horária do treinamento é prevista para 20 horas e o público-alvo dele é específico, né, para titulares e suplentes da CIPA. A periodicidade deve acontecer, então, antes da posse da comissão. É feito um período eleitoral, os cipeiros eles são eleitos. Após essa eleição, deve começar, né, esse treinamento para membros da CIPA de 20 horas, e, por sua vez, esse treinamento de 20 horas para os membros da CIPA, eles vão favorecer, né, naturalmente, ali um bom mandato, exercer um bom mandato enquanto cipeiros, né? Por isso que ele deve ser de 20 horas, né? Um treinamento até um pouquinho extenso, que pode ser feito dentro do ambiente de trabalho, desde que seja realizado no horário de trabalho também. Então, vamos pegar aí 20 horas, geralmente pode ser dividido em 5 dias, né? Vai dar 5 dias ali de 4 horas de treinamento aproximadamente. A gente vai conseguir realizar esse treinamento de cipeiro, tá bom? Nós temos ainda um treinamento para designado da CIPA, né? Caso a empresa não tenha necessidade de ter uma CIPA constituída, pode-se então realizar um treinamento com o designado. Essa pessoa do designado é a pessoa que vai representar a saúde e segurança do trabalhador. Especificamente, quando a gente observa, né, a prática da CIPA especificamente, percebam que o cipeiro ele vai auxiliar, né, o técnico de segurança, e o designado, muitas vezes, ele vai ter o papel ali bem semelhante ao do técnico de segurança, que muitas vezes a empresa não tem o técnico de segurança. Então, não corresponde à obrigação de ter o técnico de segurança naquela empresa. O designado ele deve, neste momento, né, exercer esse papel, entretanto, com somente o mesmo objetivo, né, de prevenção de acidentes, para que não se leve ali em consideração a necessidade de ter um técnico de segurança naquela empresa. Pode ser que tenha ali um técnico de segurança como consultor, um técnico de segurança como prestador de serviço, para auxiliar aquele cipeiro, né, aquele designado. Entretanto, né, nós estamos falando de uma empresa menor, de uma empresa que provavelmente tem um risco baixo, né, e que, de certa forma, vai auxiliar a prevenção de acidentes. A carga horária, né, e o conteúdo estão previstos aqui, né, no item 5.33 da NR5, e a carga horária também de 20 horas. O público-alvo dessa empresa, né, desse treinamento, são as empresas que enquadram ali o quadro 1 da NR5 e vão promover anualmente o treinamento para o designado, tá bem? Então, por mais que esse designado ele anualmente seja o mesmo, né, deve ser atualizado o treinamento desse profissional, porque muita coisa muda em um ano
e muita coisa pode ser esquecida também ao longo de um ano. Então, toda vez que a gente fala sobre o designado, o treinamento deve ser realizado uma vez por ano, também de caráter anual, aí, periodicidade anual, para que se porventura tiver alguma alteração, né, tanto na empresa em relação à prevenção de doenças e prevenção de acidentes, esse designado seja treinado novamente como uma espécie de reciclagem. Um outro treinamento que a gente vai abordar na aula de hoje são os treinamentos da NR6, né, que falam aí sobre EPIs, e especificamente sobre a obrigatoriedade do uso, né, e o fornecimento pela empresa. Então, já que a empresa de maneira obrigatória tem que fornecer ao trabalhador, ela também pode exigir. Aí a gente vai falar especificamente sobre o EPI. Todo o treinamento, né, ele vai ser sobre o uso adequado, a guarda e a conservação do EPI, né, que falam aí especificamente do NR6. Então, tanto o conteúdo, a carga horária, o público-alvo e a periodicidade, né, eles têm alguma certa semelhança, né? O conteúdo não está previsto, a carga horária não está prevista, a periodicidade também não está prevista. Já o público-alvo é somente para trabalhadores que precisam fazer uso desse EPI. Então, o técnico de segurança fica meio rendido aí, principalmente os técnicos de segurança mais recentes, mais novos, né, que estão atuando neste momento, estão começando a atuar nesse momento na profissão e procuram a NR quando, quando deve ser feito o conteúdo e, consequentemente, a carga horária. Entretanto, a gente não vai encontrar isso na NR. Então, vai muito da sensibilidade do profissional da segurança a se colocar ali a realização desse treinamento, visto que não apresenta, né, esses fatores ou esses objetivos nas NRs. Então, especificamente, o conteúdo programático, a carga horária e a periodicidade, por não estarem previstas, a recomendação que eu posso dar na aula é que o treinamento ele não ultrapasse, né, uma hora. Afinal de contas, a relação do EPI com a sua usabilidade é muito fácil, né? Em relação aos EPIs que são, de certa forma, fáceis de ser utilizados, como é o caso do óculos, o caso de uma luva, o caso do plug auricular, né? Uma hora de treinamento é o suficiente. Entretanto, se você precisar aprofundar o tema, eu posso levar em consideração os temas, por exemplo, de respirador, quando a gente fala das características do PFF1, PFF2, PFF3, que é relacionado à filtragem dos respiradores, eu recomendo no mínimo 2 horas de treinamento. E se for algo mais avançado, como o uso de cinturões trava-queda, uso de máscaras semi-autônomas, no caso de passo confinado, pelo menos 4 horas de treinamento. Afinal de contas, eu preciso observar a dos equipamentos de proteção individual e, consequentemente, em relação ao seu uso, né? Para que o trabalhador entenda a necessidade, né, indiscriminada desse uso, né? Ele não deve tirar ali o EPI em qualquer hipótese, afinal de contas, o risco é alto naquele ambiente. Já a periodicidade, também eu falo aqui de uma questão de uma ideia, né, que possa, uma recomendação que possa ser seguida, seguir também a questão anual para os EPIs com alta qualidade, como é o caso do respirador semi-autônomo, né, que é aquele cilindro de oxigênio que o trabalhador precisa utilizar, e em baixas complexidades, como é o caso da luva, o caso do óculos, a cada 2 anos, né, bienal, para que também você tenha evidências que o trabalhador foi treinado em relação ao uso dos EPIs. Já o conteúdo, né, muitas vezes a gente vai procurar na internet o conteúdo, mas uma dica que eu posso dar para vocês é que o próprio fornecedor dos EPIs, o fabricante, ele fornece, né, um treinamento visando, né, o correto uso, né, do seu equipamento. Então, você vai pegar ali as orientações do fabricante, orientações da empresa que te forneceu os EPIs, que te vendeu os EPIs, e pode montar ali baseado na sua experiência, para que sirva, né, de conteúdo programático dos seus treinamentos. A NR7, né, ele fala especificamente sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional,
que é a norma que a gente aborda, então, as questões dos exames médicos, né? Então, a relação dos treinamentos obrigatórios ou a aplicação em elaboração e aplicação de campanhas da NR7 vão abordar tudo relacionado à saúde do trabalhador e também na prevenção ali de alguns acidentes, né? E se acontecer, o que pode ser feito em sequência. Então, o treinamento de primeiros socorros, a gente tem várias classes de primeiros socorros, né? Mas é interessante a gente conhecer, pelo menos, o APH, que é o atendimento pré-hospitalar, que vai abordar, entre outros, né, o treinamento de primeiros socorros. A carga horária não está prevista, mas a recomendação de um bom treinamento de uma carga horária adequada é de, no mínimo, 10 horas, tá bom? Então, a gente pode pegar ali por em 3 dias e dar um bom treinamento, né? Abordando teoria e prática, abordando a relação do acidente com o acidentado, né? E quem vai ser o socorrista nesse caso. Então, a carga horária de 10 horas dá para abordar muitos temas relevantes, né? Até quando a gente fala sobre o conteúdo, especificamente vai depender do grau de risco daquela empresa. Então, se é uma empresa que tem risco de queda em trabalho em altura, eu tenho que abordar especificamente a questão de fratura, questão de mobilização, questão de transporte dessa pessoa, visto que existe o risco de queda. Agora, se é um ambiente mais tranquilo, um trabalhador que não tem exposição ao risco de maneira frequente, eu posso abordar os temas mais triviais, né? Desmaio, reanimação cardiopulmonar, casos ali, por exemplo, de engasgo, né? Ou hemorragias, né? Em eventuais acidentes, visando sempre atender a população da empresa, né? Então, quando eu tenho um socorrista na empresa e alguém habilitado em atuar com primeiros socorros, eu devo informar a maior quantidade possível desse treinamento. O público-alvo também são trabalhadores responsáveis pelo atendimento de emergência dentro do ambiente da empresa. Então, todo trabalhador que atua, né, em primeiro socorro dentro da empresa vai ser considerado como público-alvo e deve participar desse treinamento. Não está prevista também na NR7, né, mas provavelmente a gente deve levar também como característica anual, já que o PCMSO ele é atualizado anualmente. Então, toda vez que a gente abordar relação de treinamento de primeiros socorros, em empresas também abordar a questão, né, de ser anual, visto que isso vai auxiliar bastante a reciclagem dos trabalhadores e também a manter ali fixo, né, na sua memória os temas relacionados a primeiros socorros. A NR10, a norma regulamentadora número 10, vai abordar sobre segurança em instalação e serviço de eletricidade. Então, toda vez que a gente falar sobre eletricidade, associa naturalmente a NR10. E os treinamentos previstos da NR10 vão desde o treinamento básico, né, que é o segurança em instalações e serviços com eletricidade, que é basicamente a gente conhecer lá o que está previsto no anexo 3 da NR10, que vai falar especificamente sobre tipos de riscos elétricos, especificamente em relação a uma parte mais técnica, né, falando de quilowatts, falando de volts, falando especificamente da energia elétrica e o risco que pode representar um trabalhador. Lembrando que a gente não faz quase nada hoje sem energia elétrica, né? Ficar um dia sem energia elétrica em casa já é uma situação bem esporádica, bem complexa. E especificamente o treinamento de segurança em eletricidade de modo básico vai ser de 40 horas, tá bom? Então, o público-alvo desses trabalhadores também serão considerados trabalhadores autorizados. A periodicidade desse treinamento é bienal, né? Ou nas situações aí mais específicas, né? Lá no item 10.8.8 da NR10, vai ser abordado, né, a relação que os treinamentos podem ser feitos de modo bienal, ou se especificamente, dependendo da classificação da empresa, esse treinamento pode ser prorrogado, né? Ou até antecipado, se for o caso. Já nós temos, após o curso básico, um curso complementar. Então, é necessário fazer um curso de 40 horas básico para depois fazer o complementar de mais 40 horas. Esse treinamento, ele vai ser abordado o sistema elétrico potencial, chamado CEP, que é bom todo técnico de segurança conhecer, principalmente que vai trabalhar com eletricidade,
para conhecer, né, essa relação do sistema elétrico de potência para que se gere, né, um acidente de trabalho. E também essa sua proximidade, então toda a relação que há ali, por exemplo, com o painel de energia, né, o painel eletrizado, né, um painel elétrico, né, desculpe, ou ainda como que é a instalação elétrica daquele prédio, daquela instalação, né, daquele ambiente, para que conheça essa relação de eletricidade e eventuais acidentes de trabalho. O conteúdo também está previsto conforme o anexo 3 da NR10, né, e tem uma carga horária de 40 horas. Então, todo trabalhador que trabalhará, né, que vai entrar em contato com o Sistema Elétrico de Potência, que é o CEP, né, que desde que ele já tenha feito o curso básico. Então, é necessário fazer o curso básico, né, para depois fazer mais 40 horas do curso complementar. E a periodicidade também é bienal ou instruções específicas e pode ser prorrogado ou antecipado de acordo com a NR 10.8.8.2 da NR 10. Nós temos na sequência a NR 11, que fala sobre transporte, movimento e armazenagem e manuseio de materiais. Queria fazer uma pequena pausa aí para a gente interpretar o que está escrito na NR 11, que é movimentação, né, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Como fala sobre transporte, manuseio e armazenamento e movimentação de materiais, nós estamos falando sobre equipamentos. Então, uma empilhadeira, uma ponte rolante, uma grua, né, desde uma paleteira que o trabalhador está utilizando, principalmente paleteira elétrica, né, que é uma paleteira que deve funcionar de modo elétrico, sem a necessidade de tanta força manual do trabalhador, eu preciso conhecer essa NR11 para saber que é relacionado a um transporte feito por um trabalhador em cima, né, ou com o uso, né, de uma máquina, sentado em cima de uma máquina ou utilizando essa máquina como seus membros superiores. Abordando ainda a relação da NR11, eu tenho, por exemplo, de entender como que é feito a movimentação, a armazenagem, né, e o manuseio de chapas ou rochas ornamentais. Por exemplo, nesse momento, tem um anexo lá no conteúdo do anexo 1, do item 5.7 da NR11, que vai falar sobre a utilização de cintas, a utilização de pega-chapas, né, tanto para assegurar que a movimentação seja feita correta com as chapas, ou ainda com as rochas ornamentais, visto que são equipamentos extremamente pesados, né, são materiais extremamente pesados, que devem ser fixados para depois ser transportados numa empilhadeira, por exemplo. A carga horária também é de 16 horas, e o público-alvo desse trabalhador são os trabalhadores que vão realizar necessariamente essa movimentação, manuseio e armazenagem de chapas em rochas ornamentais. E a periodicidade é bem específica, a cada 3 anos, né? Então, se o trabalhador faz esse treinamento agora no ano de 2020, até o ano de 2023 eu devo rever esse treinamento, né, e devo certificar que o trabalhador realize essa reciclagem de modo correto. Treinamento para operar equipamentos de transporte com força motriz. Então, todo equipamento com força motriz, né, são equipamentos que geralmente estão ligados ali ao motor, né, e o trabalhador ele precisa realizar essa manutenção, fazer essa inspeção periódica. Vou dar um exemplo específico, que é o caso do trator, né? Então, é um equipamento que tem ali o seu motor à frente do equipamento, né? O trabalhador ele fica sentado atrás, né, na parte posterior do trator. E por vezes a gente precisa conhecer esses tipos de equipamentos para poder dar esse treinamento, né, para o trabalhador. O trabalhador certamente conhece o equipamento, sabe ali dos benefícios, sabe dos malefícios, os prós e contras, né? Mas por vezes ele precisa realizar esse treinamento de reciclagem, né, que é um treinamento feito de modo anual. O conteúdo vai ser de acordo com cada equipamento, né? Então eu tenho o trator, eu tenho, por exemplo, as próprias empilhadeiras, e eu preciso ter um treinamento específico de inspeção, de manutenção, né, se for o caso, de fazer ali o devido checklist, né, a lista de inspeções antes de fazer o uso. A carga horária também não é prevista, mas eu recomendo fortemente aí 8 horas de treinamento, visto que é o mínimo, né, que você vai ter aí para poder
trabalhar, né, com o trabalhador em relação ao treinamento de como operar essas máquinas, né? Lembrando que esse treinamento de 8 horas, né, é simplesmente para entender o seu funcionamento, né? Mas geralmente treinamento de operador de empilhadeira, por exemplo, é de 16 horas, porque ele envolve prática também, além do curso preparatório, né, além do curso de operador de empilhadeira. A norma regulamentar número 12, ela fala sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, mas especificamente da NR12, vamos lembrar que a gente tem várias classes de riscos de máquina. Eu tenho riscos de máquinas de panificação, eu tenho riscos de prensas similares, eu tenho risco de máquinas ali que vão atuar tanto na soldagem, por exemplo, de um equipamento, né, como é o caso do robô de solda, no corte, na dobra. Então, existem tipos específicos de máquinas DNR12, tá bom? Então, todo treinamento deve ser primado, ele deve ser base, né, como treinamento para máquinas e equipamentos, que é o conteúdo de acordo com o anexo 2 da NR12, lá no item 12.147.1, que vai falar sobre máquinas injetoras. Então, a máquina de injeção é aquela máquina que vai trabalhar com polímeros, vai trabalhar com a matéria-prima do plástico, que por sua vez ele vai ser derretido, né, vai entrar em contato ali com o metal e ele vai se solidificar, tornando, né, um produto, então, dando forma a um produto. Então, toda vez que a gente falar sobre máquinas injetoras, observem que é uma máquina que vai ter um bico de injeção, e esse bico de injeção ele vai injetar líquido, né, o plástico, né, o polímero dentro de um molde. E o trabalhador que vai ter esse contato, ele deve realizar ali, um treinamento de carga horária de 8 horas, assim como também a utilização de motosserras, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas motosserra também é um equipamento, né, então é uma máquina. Então o treinamento deve ser de no mínimo 8 horas. O público-alvo são operadores de máquinas e equipamentos, e existe uma periodicidade não definida. Então, se eu puder dar uma dica também em relação à periodicidade, é no mínimo a cada 2 anos um treinamento, tá bom? Porque isso vai favorecer a prevenção de doenças e acidentes de trabalho. Já a NR13, né, ela fala então sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, especificamente em caldeiras e vasos sob pressão. Toda vez que a gente abordar a questão de vasos sob pressão e necessariamente caldeiras, eu preciso conhecer um pouco a segurança dessa operação, né, que é um ambiente extremamente arriscado, né, um ambiente de trabalho com bastante risco, que vai ser abordado, por exemplo, a relação, né, de 40 horas numa carga horária, mais um estágio específico da segurança da operação de caldeiras. O conteúdo, né, de acordo com o anexo 1, item A2, lá da NR13, e também o público-alvo, né, que vai abordar ali todos os operadores que vão atuar em caldeiras, tá bem? A periodicidade é uma reciclagem permanente, né? Percebam que não existe a necessidade de fazer anual, bienal, né? Todo ano que tiver alguma alteração ou, porventura, ter alguma atualização voltada àquele equipamento que o trabalhador atua, né, trabalha, ele deve realizar um treinamento específico daquele equipamento, visto que é um aprendizado contínuo trabalhar em caldeiras, né, e vasos sob pressão. Nós temos ainda os treinamentos de segurança na operação de unidades, né, de processos, que é um conteúdo de acordo com o anexo 1, já do item B13. Tem uma carga horária também ali de no mínimo 40 horas mais estágio, e o público-alvo, a operação de unidade de processo que possuam vasos sob pressão, né, vasos de pressão. Quando a gente fala sobre vasos de pressão, pessoal, se a gente não conseguir visualizar isso na prática, né, entendo que vasos sob pressão geralmente são aqueles tubos, né, ou tubulões de metal, de latão, né, de cobre, que eles vão utilizar tanto da água quente, né, como do vapor, por exemplo, para gerar energia, né? Então, quando eu falo sobre vaso sob pressão, isso é muito comum ser utilizado em frigoríficos, em laticínio, principalmente por causa da necessidade de aquecimento rápido de água, tá bem? E a única coisa que não pode acontecer, né, um limite técnico ali desses equipamentos, é que falte água ou falte uma refrigeração adequada, tá bem? Quando a gente fala da pasteurização do leite, por exemplo,
o leite ele é superaquecido e logo ele é resfriado de uma maneira rápida, né? Então, existe a utilização de vasos sob pressão e serpentinas de geladas, né? Para que provoquem ali um processo chamado de pasteurização. Então, toda vez que a gente toma leite, né? Lembre que esse leite ele passou ali, provavelmente em um vaso sob pressão, em uma caldeira, para que houvesse ali uma pasteurização deste leite, matando todas as bactérias, tá bem? E por isso que a reciclagem também ela é permanente, porque as operações são de risco e deve ser observado uma constante avaliação, uma constante reciclagem desses trabalhadores. Já a NR17, né, a NR de ergonomia, que fala especificamente sobre adaptação do trabalho ao trabalhador, tem alguns treinamentos que eu vou abordar aqui na aula de hoje. Primeiro treinamento, né, o treinamento de transporte manual regular de cargas. Então vejam que já existe uma distinção lá com a NR11, né? A NR11 vai falar sobre treinamento de movimentação de materiais. Já o treinamento específico da NR17 vai abordar especificamente um transporte manual regular de cargas, ou seja, um transporte realizado pelo trabalhador, pelo próprio trabalhador, sem necessariamente utilizar um equipamento. O conteúdo, né, também é não definido, bem? Então, o conteúdo geralmente vai estar ali a segurança do trabalho, a segurança com o seu próprio corpo, né, voltado especificamente às doenças da coluna, joelho, a necessidade de fragmentar a carga, geralmente ali em 3 e 4 cargas, né? Vamos imaginar ali um peso de 100 quilos, o trabalhador não vai tentar segurar isso com o próprio braço, né, com as próprias mãos. Então, ele pode dividir ali em 4 de 25, né, em 5 de 20, para que fique mais fácil para ele movimentar essa carga. A carga horária não é definida, mas eu recomendo no mínimo 1 hora de treinamento. E o público-alvo também, todo trabalhador designado ao transporte manual regular de cargas, né, que não as leves. Aqui está falando de maneira bem entre linhas, aqui, de maneira bem superficial, aquelas cargas rotineiras, né, como por exemplo um saco de arroz, por exemplo, né, durante uma compra, por exemplo, né, que é uma carga considerada leve, bem. Entretanto, vamos levar em consideração que existe uma frequência, né, e essa carga também a gente vai ver um pouquinho mais à frente, como compreender essa relação, principalmente do operador de checkout, que vai utilizar necessariamente o manuseio regular de cargas. E a periodicidade não definida, mas recomendo também fortemente 1 vez por ano, pelo menos, esse treinamento, para que o trabalhador fixe essa necessidade de realizar a movimentação de modo adequado, flexionando o joelho, mantendo as colunas retas, né, fragmentando a carga, se for possível, dividir a carga com outro colega de trabalho. Já o treinamento para checkout, ele é de acordo com o anexo 1, lá do item 6.2 da NR17, que vai abordar um treinamento de 2 horas, né, uma carga horária de 2 horas, específico para operadores de checkout, a periodicidade anual. Então, toda vez que a gente falar sobre treinamento para checkout, né, checkout, pessoal, é conhecido também ali como caixa, né, de supermercado, ou ainda aquela saída, né, do mercado que a gente tem que passar necessariamente em equipamentos que vão ler os códigos de barras e a gente depois faz o pagamento. Então, toda vez que a gente fala sobre checkout, existe um trabalhador ali naquele ambiente e ele, por sua vez, precisa ser treinado e habilitado para que compreenda, né, e tenha noções sobre a utilização da sua força e ainda dos equipamentos que vão ser ali no seu posto de trabalho, né? O checkout é um deles. Nós temos o computador, nós temos as caixas registradoras, nós temos ainda a maquininha de cartão que de certa forma o trabalhador precisa ser treinado para utilizar. Então, de acordo com o anexo 1, né, aí vai ter algumas noções relacionadas também ao cuidado com a voz, aos cuidados com a audição, né, e necessariamente o trabalhador que atua no checkout, ele precisa ser abordado, né, 2 horas de treinamento de maneira anual, de acordo com o item 6.2 do anexo 1, que vai falar sobre o checkout da NR17. Nós temos ainda o treinamento para trabalhadores de teleatendimento e telemarketing, né, para finalizar essa aula de hoje, de acordo com o conteúdo, né, no anexo 2 do item 6.1.2 da NR17, que vai falar especificamente sobre o teleatendimento ou telemarketing, né.
Vamos lembrar que o telemarketing, né, ou o teleatendimento, ele tem de duas formas, o ativo e o receptivo, né? O ativo é aquele que faz a ligação, né, para as pessoas, né, para informar uma promoção, para fazer algum contato relacionado a banco, a cartão de crédito, a algum produto que a pessoa possa querer adquirir, como uma internet ou uma TV, um plano de telefone melhor, e por aí vai. Já o receptivo é aquele que recebe a ligação, basicamente isso, né? É aquela pessoa que recebe a ligação, tem que dar uma resposta rápida para aquele cliente, né, que muitas vezes está insatisfeito. Dificilmente alguém liga para um teleatendimento ou telemarketing para agradecer ou para elogiar o trabalho, né? Ele simplesmente liga para tirar alguma dúvida ou, consequentemente, para fazer alguma reclamação. Então, o receptivo, o telemarketing receptivo, ele deve triar essa reclamação e dar uma resposta eficiente para aquela pessoa que está ligando. De acordo com a carga horária, né, é necessário 4 horas de treinamento, né, visto que existe uma tecnologia bem grande aqui voltada a teleatendimento e telemarketing. O público-alvo são todos os trabalhadores que vão atuar na operação e de gestão também, né? Vamos lembrar que tem os trabalhadores que vão operar os telefones, que vão ligar, vão receber as ligações, e tem as pessoas que são responsáveis pela gestão desses trabalhadores, né? Então, geralmente sempre tem alguma pessoa, né, um grupo ali de 20, e uma pessoa que é responsável por esses 20 trabalhadores, tá bem? E a periodicidade também ela é semestral, né? Então, a cada 6 meses é revisto todo esse conteúdo de 4 horas de modo semestral. Sendo assim, chegamos aí ao final de uma aula. Agradeço a todos que participaram dessa gravação, a você que está assistindo essa gravação também. O meu agradecimento e desculpa aí pela queda de energia, né, de internet, mas já vou restabeleceu e eu vou editar depois essa parte para ficar melhor. Bom, agradeço a todos que participaram, obrigado e até a próxima aula.